Amém, irmãos? Durante esse momento, a gente deu uma pausa na série de pregação que havia iniciado a respeito do livro de Romanos. O pastor Vanderlei se preparou por longos 6 meses para poder trazer essa série de pregação no livro de Romanos e, por conta dessa circunstância, ele tirou esse tempo para cuidar mais da Lili. E a gente então deu uma repaginada e preparamos uma série de sermão a respeito da Reforma Protestante. Porque no dia 31 de outubro é comemorado não o dia do Halloween, tá bom, gente? Então não é o Halloween para nós protestantes. Nós celebramos a Reforma, um evento que aconteceu em 1517. Esse evento onde Martinho Lutero, ele fixou na igreja em Wittenberg, na Alemanha, ele fixou 95 teses a respeito, ou contra-argumentando contra as heresias que havia na igreja católica romana naquele período. E Martinho Lutero, ele fez isso não para fundar uma nova igreja. O objetivo dele era reformar a igreja. E a partir disso, então, houve vários desdobramentos. E a partir desses desdobramentos, nós desenvolvemos pilares fundamentais para a fé cristã. E ao longo da história, então, depois de 1517, esses pilares foram se sedimentando, dando cara para aquilo que nós abraçamos como doutrina reformada. E a partir daí, então, nós desenvolvemos esses pensamentos e nós abrimos para o pensamento cristão, como nós podemos desenvolver nossa espiritualidade a partir desses pilares. Pilares dão estruturas para que nós desenvolvemos outras características. Pilares são fundamentais para que, a partir da sua viga, da sua força, nós podemos então estabelecer os nossos conceitos. E aí então, ao longo desses mais de 500 anos, após a Reforma Protestante, esses pilares são evidenciados a partir das Escrituras, e a partir daí então nós trazemos os nossos conceitos. Importante nós revisitar aquilo que nós falamos nesse mês de outubro. A partir do primeiro domingo de outubro, nós estabelecemos, a partir do conceito da doutrina reformada, esses elementos que são fundamentais para o nosso pensamento, para a nossa vida cristã. E aí, nós falamos em primeiro lugar, que somente a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Ou no latim, como alguns gostam de denominar, sola Scriptura. A partir da reforma, foi estabelecido então, que não há outro modelo, não há outro conceito que vai regulamentar a nossa vida cristã, que não seja as Sagradas Escrituras. A Bíblia é o único livro de regra e prática que regula a nossa conduta, o nosso pensar, a nossa vivência cristã. Falamos também que, por meio da Escritura, nós descobrimos que somente pela fé o cristão ele é justificado dos seus pecados. Não há outra maneira de você estabelecer sua relação com Deus, ou ser justificado dos seus pecados, que não seja apenas pela fé. O cristão não é justificado dos seus pecados por meio da sua própria conduta, por meio do seu esforço. Todo cristão vem do seu conceito, aliás, de justificado somente pela fé em Cristo Jesus. Também falamos durante esse mês que somente pela graça nós somos salvos. Nenhum de nós comprou a salvação. Nenhum de nós demonstrou por meio da sua conduta que é merecedor de ser salvo. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Isso significa que Deus
Ele, por sua livre e espontânea vontade, por seu imenso amor, decidiu adotar você, decidiu conceder a você o seu amor, e Ele fez isso gratuitamente, sola gratia, ou somente pela graça. Também falamos ao longo desses domingos que somente Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Não há nada, nenhum outro caminho que nos ligue diretamente a Deus. Somente Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A igreja não é esse fio condutor que liga você a Deus. Nenhuma prática miraculosa, nenhuma prática supersticiosa pode ligar você a Deus. A única maneira de você chegar a Deus é somente através de Cristo. Por isso, solos Christus, ou somente Cristo. E nessa noite então, meus irmãos, para finalizar esses principais conceitos da reforma, nós vamos falar sobre o soli Deo glória, ou somente a Deus seja toda a glória. Nenhum homem, nenhum outro bem, nenhum outro objeto, nenhuma outra filosofia, ideologia, nada neste mundo é merecedor da nossa reverência. Toda a glória é devida somente a Deus. E esse tema é importante porque a gente vive num contexto onde as pessoas buscam a sua própria autonomia. E quando eu digo autonomia, é que cada um quer buscar a sua própria glória. As pessoas então, por meio das redes sociais e por vários outros instrumentos, buscam conquistar a sua glória, a sua redenção, a sua autossalvação. Então é importante, aliás, é de fundamental importância destacar que nada nesta vida é merecedor de toda a glória a não ser o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os reformadores, lá no século XVI, ao examinar as Escrituras, eles se depararam e entenderam que a igreja é um instrumento não para receber holofotes e glória para si, mas a igreja é o instrumento de Deus, onde neste mundo ela convida a todas as pessoas, de todos os lugares, a render toda a glória a Deus. No entanto, naquele período, no século XVI, a igreja, na verdade, ela era um instrumento onde os homens e a própria instituição recebia toda a glória, recebia toda a reverência. Então, os reformadores, quando eles buscam a reformar a igreja, eles querem que seja levado de volta a Deus todo o devido louvor e glória que Ele merece. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos que o próprio Deus, Ele zela pela sua própria glória. O próprio Criador, Ele zela pela própria glória. Então, tudo que a reforma fez foi colocar Deus de volta no centro da fé, no centro do culto e no centro de toda a vida do crente. Por isso eu quero desafiar você a refletir sobre isso. Reflita sobre isso. Se Deus, Ele é o centro gravitacional da sua vida. Quando eu digo e me refiro ao seu centro gravitacional, significa o seguinte: é se Deus está no centro e todas as coisas circundam ao redor de Deus. Onde Deus é a locomotiva, a causa motora das suas vontades,
das suas emoções, dos seus afazeres e entre outras coisas mais. Isso é importante, porque a gente pode se habituar com os ritos religiosos, se habituar com os costumes evangeliqueis. No entanto, o que está no centro não é o Deus, o Criador dos céus e da terra. O que pode estar no centro são os compromissos religiosos, é a minha própria satisfação, e eu uso a igreja para tal, e entre outras coisas mais pode estar no centro, e Deus circundando ao redor disso, e Ele não sendo no centro das nossas vidas. Por isso, é de vital importância a gente destacar que toda a glória pertence somente a Deus, porque vivemos nessa cultura de autopromoção, autoproclamação, de likes, de holofotes. Então, o sólido glória, ou glória somente a Deus, é um machado para quebrar dos nossos corações essas algemas que acabam nos prendendo a ritos, a costumes, a elementos e outras coisas criadas pelo homem que acabam sendo o centro do nosso coração. Por isso a glória não é minha como pregador, e pedimos a Deus nesse momento para que o Senhor tire de mim qualquer tipo de vaidade. A glória também não é da igreja, a glória não é da instituição, a glória pertence somente a Deus. Vamos ao texto bíblico então? Abra comigo por gentileza Romanos capítulo 11. A gente, na próxima semana, imagino eu, nós voltaremos a tratar sobre a nossa série de pregação no livro de Romanos, e o capítulo 11 ainda vai demorar a chegar. Então eu pregando hoje no capítulo 11, fique tranquilo que até a gente voltar no capítulo 11, né, pastor João, vai passar bastante tempo ainda, né, só lá para o ano que vem, no meio do ano que vem, a gente vai voltar a examinar esse texto. Mas eu quero ler com você apenas uma parte do capítulo 11, a partir do versículo 33. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos repetir junto esse versículo 36, aliás. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados irmãos, lemos esse trecho aqui, e é um hino espontâneo de louvor, que o apóstolo Paulo nos convida a contemplar sobre o plano soberano da salvação estabelecido por Deus. Você bem sabe, o pastor Vanderlei, quando ele trouxe a introdução de Romanos, o livro ou a carta aos Romanos não é um tratado teológico, é uma carta onde Paulo quer encorajar os crentes de Roma que o ajude na missão de pregar o evangelho por parte da Europa. Ele precisa de ajuda, então ele escreve essa carta a uma igreja que ele não conhece fisicamente, e ele escreve essa carta então com o objetivo de encorajar esses irmãos que o ajude com mantimentos na parte financeira, por meio da oração, que os ajude a ele na pregação do evangelho na parte da Europa. Só que, inspirado pelo Espírito Santo, o
O apóstolo Paulo então escreve de forma tão belíssima conceitos importantes, doutrinários, em que o próprio Deus colocou no seu coração e ele colocou então nesta carta, e que ao longo da série de Romanos nós vamos tratar aqui. E basicamente essa carta ela está dividida em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, são conceitos teológicos, onde Paulo começa mostrando que toda a humanidade caiu na miséria do pecado, de tal maneira que o homem não é capaz de si mesmo, ou por si mesmo, se livrar da sua própria ruína. O homem, ele decidiu adorar a criatura e se afastar do Deus Criador. E por meio dessa ação, o ser humano ficou alienado, distante, longe de Deus. Tanto o próprio povo de Deus, os judeus, como os gentios, toda a humanidade ficou caída no pecado. E Paulo segue na carta explicando que a única forma do homem se redimir não se dá por si mesmo, é por meio da ação maravilhosa da graça de Deus, é por meio do amor do Senhor, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então o homem pode se redimir da sua própria miséria. E aí quando chega no capítulo 11, o apóstolo Paulo também estabelece conceitos importantes, principalmente referente aos judeus, dizendo que os judeus também são parte do plano dele, em que Deus estabelecerá também salvação entre os próprios judeus. E aí, quando ele finaliza essa sessão, narrando desse alto salvífico do Senhor, ele narra para a gente, nessas palavras, esse hino belíssimo, nos evidenciando, aliás, nos mostrando verdades sublimes sobre a glória de Deus e como deve ser a nossa resposta diante dessa glória belíssima que pertence somente a Deus. Então vamos lá, gente. Em primeiro lugar, quando a gente fala sobre glória somente a Deus, em primeiro lugar devemos entender o seguinte, que a glória de Deus é incompreensível. Veja comigo o versículo 33. O apóstolo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, diz o apóstolo Paulo. Esse homem está maravilhado, esse homem está radiante de alegria, de admiração, de contemplação diante da beleza do Criador. Há 2 quinta-feiras atrás, eu tive a oportunidade de ministrar o estudo que nós temos aqui presencial, o estudo presencial, e na minha abordagem aos irmãos, eu dizia que teologia não é momento de ficar viajando na maionese sobre alguns termos filosóficos. Não, teologia é um descortinar da beleza do Criador. É você se deparar com um paraíso, onde você fica tomado de admiração, de contemplação diante daquela beleza tão magnífica. E aí um dos exemplos que eu dei, é quando você está caminhando ou dirigindo, não sei se todos já tiveram essa oportunidade, e você passar ali pela enseada de Botafogo, no início da manhã. Gente, você vê o sol surgir no horizonte, por trás das águas da Baía da Guanabara, o Pão de Açúcar, aquele céu alaranjado, 6:30 da manhã, aquele frescor da Bahia, ali na enseada de Botafogo. Gente, é uma coisa estupenda de maravilhosa, que coisa fantástica, belíssima, a ponto de você ficar estonteado, paralisado, admirado com tamanha beleza que o Criador nos proporciona diante da natureza. Aliás, o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Gente, é uma coisa fantástica.
Eu sei que outros irmãos poderiam dar outros exemplos de outros locais onde os irmãos tiveram o privilégio de viajar e conhecer. E a teologia basicamente é isso, é você se deparar com esse paraíso, de tal forma que você fica olhando os detalhes, admirado com tamanha beleza. E é esse sentimento, se é que podemos dizer assim, do apóstolo Paulo. Quando ele percebe, por exemplo, a miséria do ser humano, como o ser humano é ruim por si só, a rebeldia do homem contra o Criador, de adorar a criatura, de adorar objetos, aves e qualquer outras coisas e virar as costas para Deus, mas mesmo assim, esse Deus decide nos amar de tal maneira que Ele mesmo se prontifica voluntariamente, entrar na história, morrer lá na cruz, derramar seu sangue inocente, a fim de nos redimir. Não tem outro resultado de você ser tomado de admiração. É você dar glória a Deus na viagem da sua mente, mas cheio do Espírito Santo. Esse é o apóstolo Paulo. Oh, profundidade da riqueza, diz ele, tanto da sabedoria. E assim ele vai descrevendo, admirado, tomado de amor, de afeição, porque ele se depara com esse Deus Criador, com o seu plano de redenção, de ele salvando judeus, gentios, povo, pessoas, para fazer parte da sua nação, onde ele chama de povo de propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real. Oh, gente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Eu me lembro, o pastor João, se eu não me engano, na pregação que ele fez à noite, se não me falha a memória, ele falando sobre o termo adoção. E o pastor João explicava que adoção, o conceito daquele período do primeiro século, é um conceito onde as crianças eram abandonadas. Os pais não quiseram continuar no cuidado maternal e paternal do filho, decidiam abandonar a criança e deixavam ela exposta à própria sorte. E muitas delas sucumbiam, morriam diante daquele cenário. E o termo adoção então vem do conceito de que pessoas voluntárias decidiam acolher essas crianças, tomar essas crianças, salvar essas crianças. Mas não somente isso, essa criança tinha todos os direitos, todas as regalias, recebia todos os termos que era necessário, ou que os filhos sanguíneos também mereciam e recebiam. Ou seja, aquela criança que estava lançada à sorte, ou ao contrário disso, a miséria da morte, ela era resgatada, livrada disso, mas não parava aí, ela recebia muito mais do que ela merecia. Então, quando o apóstolo Paulo está falando que nós fomos amados por Deus, escolhidos por Deus, lembre-se disso, nós merecíamos a morte, mas Ele decidiu nos amar e nos dar uma herança perfeita e eterna para todo sempre. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz aqui então, ele está maravilhado, mas a sua maravilha é de uma compreensão, ou quase que uma compreensão da glória de Deus. Ele não consegue estabelecer ou colocar em conceitos, em palavras, com tamanha e com gloriosa essa glória de Deus. É algo incompreensível na perspectiva humana. E isso é importante, meus irmãos, principalmente nos tempos atuais, onde nós queremos entender Deus dentro dos nossos próprios conceitos, e a partir daí queremos controlar o nosso Criador. Queremos estabelecer Deus dentro daquilo que a gente acha, ou das nossas próprias pretensões. Queremos controlar Deus, ou conceituar Deus dentro das nossas próprias pressuposições. E a partir daí, nós domesticamos Deus segundo a nossa própria vontade. Mas aí, há uma troca. Quem na verdade é Deus e quem se torna servo? Quando eu quero
conceituar Deus dentro das minhas próprias elucubrações, dentro dos meus próprios entendimentos, na verdade Deus se torna o meu escravo, o meu servo, e eu se torno o Senhor. E não é à toa que a gente vê as pessoas dentro desses conceitos estabelecendo limitações divinas, e a partir daí então ela estabelece as suas próprias vontades, e Deus que deve atender os seus próprios caprichos. Paulo então nos convida a adorar a Deus de uma maneira que não cabe dentro das nossas categorias. É você aceitar Deus, mesmo você não conhecendo plenamente quem Ele é de forma plena. Mas diante dos vestígios, dos sinais que o próprio Criador estabelece na natureza e na própria revelação especial, que é as Sagradas Escrituras, isso torna suficiente que nós nos rendemos a Ele e aceitemos Ele dos termos onde Ele mesmo estabelece para que o aceitemos. Então para com essa história de você querer conceituar quem Deus é, principalmente longe da palavra de Deus. Se você não tem nada a entender sobre Deus, cala-se. Aliás, um dos serviços da teologia é nos calar, é frear nosso falso entendimento a respeito de quem Deus é, porque ela vai colocar limites onde nós não podemos infringir, nem violar, ultrapassar. Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele se revelou nas Sagradas Escrituras, na natureza, e são elementos suficientes para que nós creiamos quem Ele é, mas isso não iguala, ou isso não esgota quem Deus é, porque a sua glória, ela é incompreensível. Ó profundidade da riqueza, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os teus caminhos. Mesmo maravilhado, Paulo entendia, olha, eu entendo Deus até aqui, Ele é muito maior. Isso é necessário para mim e para você, meus irmãos, porque nós queremos reformular quem Deus é a partir dos nossos conceitos, e isso obviamente está equivocado. Devemos adorar a Deus reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a sua grandeza. Então nós reconhecemos que a fé não é uma arrogância intelectual onde nós conhecemos Deus de forma plena, muito pelo contrário, nós estamos rendidos diante de um mistério divino. Mas tudo que nós conhecemos é necessário para amá-lo, para admirá-lo e para servi-lo. Em segundo lugar, a glória de Deus é exclusiva. Ele não divide sua glória com ninguém. Versículo 34, 35 diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Paulo está citando aqui termos do Antigo Testamento, citado por Isaías e Jó, para afirmar que Deus não depende de mim e de você. Deus não depende de nós. Eu sei que você pode achar que em alguns momentos você tem que dar uma forcinha para Deus, e esse negócio não está acontecendo, então eu preciso fazer algumas coisas mirabolantes, usar algumas situações, fazer algumas sinalizações para que então Deus faça algo. Ele precisa da minha ajuda. Meus irmãos, precisamos que a graça de Deus não é uma resposta a nosso próprio mérito. Quando Deus manifesta um favor na sua vida, não é porque você fez por merecer, não é porque você sinalizou algum tipo de virtude que abriu um sorriso no Senhor e assim então Ele foi comovido a te abençoar. Aí sempre tem aquele ou aquela pessoa que pensa assim: então não preciso fazer nada, então posso caminhar de forma negligente, posso caminhar do jeito assim, bem distante de Deus, já que Ele não precisa fazer nada. Sai para lá com esse pensamento pecaminoso do inferno. Isso não é pensamento de crente. Deus nos abençoa, mesmo tendo ciência de que nós não merecemos ser abençoados.
Mas uma vez que Ele escolheu você, Ele regenerou seu coração, tirou você daquela escravidão de morte, libertou você dos agrilhões infernais que prendiam você, e você não tinha capacidade alguma de se livrar disso, e Ele te deu uma família, Ele te deu um povo, Ele te deu uma nação, Ele chama agora você de filho. Saiba que Deus já tem o seu favor sobre a sua vida, mesmo você sem merecer. E a sua graça não significa que Ele está querendo de alguma forma agradar você, para que você então caminhe de forma obediente. Não, Ele te abençoa, Ele derrama a sua graça de uma forma extraordinária, maravilhosa, sem mesmo nós merecermos. Por isso, toda a glória é dada somente a Ele, a Deus. Lembra daquela passagem de Efésios, capítulo 2? Onde ele fala que somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha tirar vantagem, ou haja uma suposta arrogância, uma suposta presunção de que alguém venha arrogar para si o merecimento da sua salvação. Longe disso, isso é antibíblico. Somos salvos mediante a ação benevolente, graciosa do Deus Todo-Poderoso. É uma ação exclusiva dele. Por isso toda a honra, toda a glória deve ser dada devidamente a Deus e unicamente a Ele. Quando a igreja se reúne, no caso hoje, para adorar ao Senhor, ela não veio adorar personalidades, a nenhum dos pastores, a nenhum dirigente, a nenhum instrumentista, a ninguém. A igreja se reúne como uma comunidade que ama a Deus e que entende que a glória é devida somente a Ele, e é por Ele que nós vivemos, e é por Ele que nós amamos e adoramos. Aleluias! Porque a glória é devida somente a Deus. A gente vive nesse contexto gospel de autoajuda, que as pessoas tentam negociar com Deus. Se eu fizer isso, se eu sinalizar uma virtude aqui, Deus vai me abençoar. Se eu fizer aquilo outro, Deus vai me ajudar. Mas quando nós entendemos que a glória é somente a Deus, Ele destrói essa barganha. Ninguém está aqui para barganhar com Deus. Somos apenas servos que entendem que Ele é o nosso Criador e que Ele é merecedor de toda a nossa glória, de todo o nosso louvor deve ser dado a Ele. Então não existe barganha entre os discípulos de Jesus. Nós já entendemos que Ele nos ama. Isso é suficiente para o nosso coração, meus irmãos. Nós já entendemos que Ele morreu na cruz para nos livrar dos grilhões infernais, e isso deve ser suficiente para o nosso coração, meu irmão. Por isso que a gente se reúne, nós nos reunimos para adorar a Ele, para cultuar a Ele, porque só Ele é merecedor de toda a glória. Tudo que nós temos, dons, fé, salvação, a vida e qualquer outro bem, vem dEle, e é para Ele que deve voltar. Porque toda a glória é devido somente a Ele. Como diz o pastor Vanderlei, preste atenção, olha para mim. Deus não divide a sua glória com ninguém. Preste atenção nisso. Ele não divide a sua glória com ninguém. Grave isso no seu coração. Deus não vai dividir sua glória com você. E o cristão maduro não busca roubar os holofotes de Deus. Aliás, os holofotes servem na verdade para projetar luz a terceiros. O holofote não projeta luz para si. O holofote deve ser projetado a quem merece o destaque, a quem merece referência, a quem merece brilhar. Quando o sol da justiça está brilhando, não há espaço para as estrelas brilharem. Quando você contempla o céu durante o dia, você vê somente o sol brilhando. Não há espaço mais para ninguém. Somente Ele brilha, somente o destaque é para Ele. E assim o sol da justiça, como está brilhando na nossa vida, não há espaço para mim, para a minha vaidade, para o meu orgulho, para as minhas presunções, nada disso. A glória é devida somente a Deus. E Ele é merecedor de toda a glória. Ele não divide sua glória com ninguém. Por fim, a glória de Deus, em terceiro lugar,
é o fim de todas as coisas. Tudo deve culminar, terminar, direcionar para a glória de Deus. Todas as coisas. Quem esteve aqui pela manhã, teve a oportunidade de participar do estudo em classe única, onde o pastor João nos ajudou a entender o contexto da reforma protestante. E o pastor João, de forma muito bela, nos lembrou de que naquele período, no século XVI, havia uma separação que existe ainda sombras no meio evangélico, no cristianismo aqui no Brasil ainda. De que há uma separação de sagrado e profano. No século XVI se entendia o seguinte, que aqueles que trabalhavam na igreja, por exemplo, esses tinham um trabalho sagrado. As pessoas tinham uma percepção de que pessoas que trabalham para a igreja, essas têm uma categoria, ou estão um grau acima de qualquer outra pessoa que trabalha fora. Quem trabalha fora tem um trabalho que não merece tanto destaque. É um trabalho profano, não é um trabalho para Deus. E a reforma protestante veio também quebrar esse estigma, veio quebrar esses conceitos. Porque quando nós examinamos a Sagrada Escritura, tudo que nós produzimos, tudo que nós fazemos é produzido para a glória de Deus. Tudo que nós devemos fazer, desde o nosso lazer até as questões mais sérias da nossa vida, devemos dedicar isso para a glória de Deus. Então veja, é preciso quebrar esses conceitos malévolos, de que há uma separação de sagrado e profano. Para aquele que é crente em Cristo Jesus, para aquele que é discípulo de Jesus, tudo é sagrado, tudo é espiritual. O meu trabalho, seja ele qual for, seja para a igreja ou fora da igreja, é para o Senhor. O meu lazer, seja viajando com a família ou qualquer outro momento, é para a glória do Senhor. Qualquer momento da minha vida é para a glória do Senhor, porque todas as coisas têm que culminar para a glória dEle. Então, por exemplo, se você ainda está nesse conceito achando que é pecado você sair com a sua família e curtir um cinema, uma praia, tirar alguns dias numa fazenda, meu Deus, quanta bobagem, quanta bobagem. Faça isso, tira proveito com a sua família. Tenha um contato com a natureza, com a sua família, descobrindo como Deus é maravilhoso até mesmo pela natureza. Eu me lembro de uma vez, eu conversando com um amigo meu na praia, e ele não sendo cristão, a gente conversando sobre isso, eu falei assim, cara, olha para isso, na praia de Ipanema, no posto 10, se não me engano. Eu falei, olha para isso aqui, cara, olha o que o Criador nos presenteou, olha com essa beleza, essa água maravilhosa, esse contato bem maravilhoso, esse vento, essa brisa, que coisa deliciosa. A gente vendo as crianças brincando, as aves passando, e as pessoas assim, desfrutando de um momento assim, gratificante. Como não pensar que o Criador, tão cheio de amor, nos presenteou com essa dádiva, e quantas pessoas foram reprimidas de ter esse momento de deleite com a família, com os amigos, porque ainda estava com o conceito católico de que há um trabalho sagrado e profano. Balela. Podemos aproveitar a vida dentro dos limites que Deus nos deu, e tudo isso culmina para a glória do nosso Criador. Eu não sei se você, ao sair do culto, vai passar num restaurante com a família, uma lanchonete, ou na sua própria casa, vai assistir um filme. Faça isso, desfrute disso para a glória do Criador, porque tudo é para Ele, até o nosso lazer, até o nosso momento de culto, todos os momentos é para Deus. Isso inclui o seu trabalho. Não pense que somente quem trabalha na igreja, somente os instrumentistas, quem prega, quem dirige o culto, é que está trabalhando. Não esquece isso, pelo amor de Deus. Aonde Deus colocou você, é lá que Ele quer te usar para a glória dEle.
Os amigos que Deus te deu, Ele quer usar você para a glória dEle. Mas pastor, eu não sei evangelizar. Compartilha o que Deus colocou no seu coração, os eventos de milagre que você pôde ouvir aqui. Compartilhe isso para outras pessoas. Lembre-se que Ele, mesmo cheio de santidade, cheio de tanta justiça, Ele decidiu nos presentear com uma natureza belíssima, com contato com outras coisas graciosas. Compartilhe isso para a glória dEle. Deus quer usar você aonde Ele te colocou. Olhe para esse momento da sua história, não como se Deus tivesse virado as costas para você. Talvez esse é o momento oportuno que Deus quer usar você, naquelas circunstâncias que você pensa que veio para somente te prejudicar. Você já percebeu isso? Que às vezes a gente tem um olhar tão pessimista da vida. E eu compartilho esse pecado aqui para você. Às vezes eu sou assim. Às vezes eu olho e penso, não é possível. Eu devo ser mais feio do que o pastor João, do que o pastor Vanderlei, porque não é possível. Porque essas coisas acontecem comigo. Não sei se você já teve esse tipo de pensamento. Talvez não todos, mas alguns talvez possam ter esse olhar mais pessimista para si. Veja, esse dia eu estava conversando com a minha família sobre isso. Quando eu olho para a história de Jó, meus irmãos, gente querida, se botar na balança qualquer um de nós aqui e Jó do outro lado, quem mais vai valer? E aquele homem sofreu muitas circunstâncias inimagináveis, dores insuportáveis, mas não porque Deus o detestava, não porque ele tinha feito algo ruim, mas era por um momento, por uma circunstância, para que tudo terminasse para a glória de Deus. Então, um momento que você está enfrentando, seja ele difícil, seja uma circunstância complexa, lembre-se, Deus, o Criador, está com você, Ele é contigo. Nós cantamos isso aqui, a nossa irmã, a Lili, contou isso aqui para a gente. O Salmo 23 diz isso para mim e para você, que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida, amém? Mas entenda que tudo isso é para a glória do Criador, é para a glória dEle, é para a glória dEle. Se tiver um testemunho para contar, conte, mas lembre-se, a glória é para Deus, a glória é devida somente para Ele. Tudo que vem de Deus, Ele é a origem de todas as coisas, existem por meio de Deus, e existe para a glória de Deus, para o propósito de Deus. Meus irmãos, devemos entender que a nossa vida, nosso trabalho, nossos relacionamentos, qualquer coisa que nós temos na nossa vida, tem como fim a glória do Senhor, são instrumentos para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, que tudo o que nós façamos para a glória de Deus. Que o nosso culto deve refletir, não o nosso entretenimento, não o momento de alegria, ou de um momento que vamos me sentir um pouquinho mais leve, mas tudo que nós façamos aqui, Deus seja honrado, Deus seja glorificado, o ministério que Deus deu a você, seja de você servir de forma pública, ou de forma mais privada, independente disso, Deus colocou você aonde você está, para que tudo que você faça, seja para a glória de Deus, não é para prestígio pessoal, não é para nossa própria vaidade, é para que Ele seja honrado, a glória é devida somente a Ele. Isso inclui também as nossas redes sociais. Eu sei que talvez alguns aqui ficam um pouquinho das redes sociais, não é muito de usar, mas outros utilizam de uma forma desequilibrada. Faz uso para promoção das suas próprias vaidades, dos seus próprios caprichos. Veja, nenhum problema de você utilizar a rede social, pelo amor de Deus, não pense isso. Mas que você sonde o seu coração e perceba se aquilo que você está promovendo é para a sua própria vaidade ou para apenas um momento de alegria e deleite para o seu coração. Há uma diferença de vaidade, orgulho, para alegria, contentamento e prazer. Há uma diferença nisso.
E isso serve para qualquer outra coisa ou qualquer área da nossa vida, que tudo que nós façamos, seja por meio de usos de redes sociais, ou nas coisas privadas, lá no nosso íntimo, que ninguém conhece, que ninguém sonda, mas o Deus Criador conhece, Ele perscruta, Ele conhece cada centímetro do nosso coração. Saiba que deve ser também devido somente à glória a Ele. Eu concluo então, meus irmãos, dizendo que a reforma não foi apenas um evento histórico que aconteceu há 500 anos atrás, mais de 500 anos, lá no século XVI, mas foi um resgate de trazer as Escrituras de volta ao centro da nossa vida, onde toda a glória é devida a Deus, onde somente Cristo se doou para ser o nosso mediador entre nós e o nosso Deus, onde que a nossa salvação não é condicionada pelo que nós fazemos, mas é por meio da fé e é dada somente pela graça dEle. Entenda isso, que a Escritura revela a glória de Deus, a graça manifesta a glória de Deus, a fé responde à glória de Deus, Cristo encarna a glória de Deus, e nós devemos viver para a glória de Deus. Por isso, quando nós vivemos assim, a igreja ela se torna um reflexo de uma reforma viva. Há um lema também oriundo da reforma protestante que igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, progressivamente nós estamos nesse processo de reformulação, onde a palavra vai nos reformando, vai nos aperfeiçoando. E quando nós colocamos Cristo como centro, a Bíblia como centro, a glória somente a Deus, que somos salvos somente pela graça de Deus, por meio da fé, a nossa vida então revela de forma viva a reforma na nossa vida. Para você refletir, eu pergunto então, você tem buscado a sua própria vaidade, a sua própria glória, ou a glória de Deus? Os seus dons, seu ministério, aquilo que você faz, seja de lazer, seja na área funcional, seja em qualquer momento, o que você faz, o que você produz, aponta para Cristo ou apenas para si, para você mesmo? A fé a forma como você vive, a forma como você demora, a forma que você adora, a forma de você servir a Deus, é para Ele, é por meio dEle, e para Ele são todas as coisas, ou apenas circunstanciais, apenas um compromisso religioso? Vamos colocar de pé, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Momento de você então refletir, como cristão, como servo de Deus, uma serva do Senhor. A sua vida tem sido centralizada nas Escrituras, de forma que a glória é dada somente a Deus. Eu não quero que você responda de forma precipitada, mas eu quero que você pense. Quais são os ídolos do seu coração? Os ídolos que circundam o seu coração, que podem estar roubando a centralidade de Deus na sua vida. Eu aponto alguns para vocês. O ídolo do dinheiro, ou riqueza. O ídolo da estética física, o ídolo da promoção do seu trabalho, o ídolo do prazer, o ídolo familiar, o ídolo religioso, qualquer outro ídolo, onde tem formatado, tem condicionado a sua vida, tem condicionado a sua maneira de pensar, tem condicionado a sua maneira de agir, de trabalhar, de aproveitar os momentos da sua vida. Quais são os ídolos que têm sido o centro da sua vida? Tem sido a razão da sua existência.
Embora você seja religioso, religiosa, embora você cumpra alguns compromissos eclesiásticos, mas será que não existe um outro ídolo por detrás de tudo isso? Pense. Saiba que o Criador dos céus e da terra está aqui nessa noite. E Ele graciosamente nos visita nessa noite. E Ele nos convida a repensar os nossos conceitos. Ele nos convida a refletir toda a nossa maneira de vida, estabelecer um marco, um dia da mudança, onde Cristo, onde Deus se torna o centro da nossa vida, merecedor de toda a glória, merecedor de toda a adoração, merecedor de toda a nossa adoração, de toda a nossa atenção. Ore ao Senhor nesse momento. Ó Deus Altíssimo, Deus grandioso, nessa noite, diante, ó Deus, da revelação bíblica, onde o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, contemplava a formosura, a grandiosidade da sua glória, de tal forma que fugiam palavras, de forma, ó Deus, que ele tentava arrumar conceitos para compreender o tamanho da sua glória. Ó Deus, somos desafiados nessa noite a repensar o nosso estilo de vida, a repensar as nossas ações, aquilo que tem desenvolvido a causa motora das nossas ações, dos nossos pensamentos, os ídolos que têm roubado espaço dos nossos corações, de tal forma que a nossa vida não tem sido uma vida centrada na sua glória, mas se centrada nos ídolos. Ó Deus amado, somos desafiados nessa noite a entender que Deus está muito além dos nossos conceitos. Ele é grandioso demais para encaixotá-lo dentro das nossas razões. Ele é muito maior, e que nos cabe então é render toda a nossa vida diante dele, diante da sua santa revelação, e não encaixotá-lo dentro dos nossos próprios vontades, das nossas próprias vontades e desejos. Ó Senhor, nos ajude a dar a glória devida somente a Ele, a somente a Cristo nosso Redentor, ao nosso único mediador. Ó Deus, ajuda-nos a dia após dia a dissipar dos nossos corações tudo aquilo que nos afronta ou nos coloca contra ao nosso Criador, que nos coloca, ó Deus, não de forma favorável diante de Ti, mas nos distancia das nossas relações profundas contigo. Ó Deus, nós oramos, Senhor, por um coração cada vez mais temente, mais comprometido e mais confiante na Sua glória, no Seu louvor que é devido somente a Ti. Ó Deus, ó Senhor, cuide de cada um de nós, de tal forma que, ó Deus, cada momento da nossa vida sejam eles dedicados a Ti. Ó Senhor, cada momento que o Senhor nos proporciona, devemos lembrar que devem ser dedicados a Ti, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a aproveitar os nossos dias. Nos ensina, ó Deus, a desfrutar dos dias que o Senhor nos dá, ser dos momentos mais dramáticos ou dos momentos de felicidade, mas que em nossa mente e nosso coração tenhamos que a glória é somente para a Ti, ó Deus Criador. Somos gratos pela Tua imensa bondade e pelo Seu amor maravilhoso. Nos leve em paz agora para os nossos lares, ó Deus, que cada um de nós chegue seguros em sua residência, em sua casa, e que ao longo dessa semana, ó Deus, o Senhor venha cuidar de nós, de cada necessidade, de cada luta. Ó Deus, esteja junto conosco, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que possamos viver essa semana diante de Ti, para a Sua glória.